Foi. Bom, vejam bem. Não existe nenhum intelectual de relevância, por exemplo, no século XX, que não entenda que existiu uma crise civilizacional desse lado do mundo. Né? E... que desgraça, né? Segue lá. E entendam que esta crise, ela é uma crise da modernidade, ou esta crise é a modernidade, por assim dizer. Esta crise é uma crise da modernidade, a modernidade está em crise, ou a modernidade é a crise. Foi cultivada um conjunto de ideias e um conjunto de ações nesse período que nós chamamos de moderno, ou seja, do iluminismo para cá, e está em crise esse conjunto de valores da modernidade, ou a modernidade é uma crise em si. Ou seja, não tinha como dar certo aquele negócio lá que eles propuseram. Por exemplo, essa separação ou dissolução entre fé e razão, isso está em crise ou isso é uma crise? Eu tenho como. Isso é uma crise da escolástica tardia, porque teve um aluno do John Duns Scotus, que foi o Guilherme de Ockham, que esse sujeito ele fez uma separação entre o que é fé e razão. Ele que separou. Mas agora, São Tomás de Aquino diz que o homem integral, o homem integralmente, tem verdades que são alcançadas pela razão e verdades que são alcançadas pela fé. Mas essas duas verdades são acessíveis ao mesmo homem que está integral diante dos fenômenos da estrutura da realidade. Então já essa separação, que não é tão própria assim da modernidade, mas é um pouquinho anterior, é o que está às portas do iluminismo, isso já é uma crise. A modernidade, ela é uma crise. E não é a modernidade que está em crise. Nós não estamos sendo mais modernos. Não, nós estamos sendo profundamente modernos hoje. Nunca se foi tão moderno quanto hoje. A característica da modernidade é a desorientação. Nós temos uma série de erros filosóficos, uma série de erros na construção de cosmovisões que deixaram propriamente o homem moderno desorientado. Né? Vejam o que foi a filosofia do francesão lá, metido aristocrata. Metido não, ele era aristocrata mesmo, Descartes. A dúvida metódica de Descartes, ela vai até tirar a substância do próprio corpo e ele chega àquela conclusão: penso, logo existo. Mas peraí, se eu preciso, para existir, eu preciso pensar, eu esvaziei a substância do eu que está em ânima, em vida, o eu que está vivo, e aí vivo eu vou pensar. Morto pensa? Uma coisa absurda, né? E aí tá, se eu só existo diante do pensamento, nessa concepção aí de esvaziamento da substância do corpo vivo que vai gerar esse pensamento aí, esse movimento da consciência, por assim dizer, vocês vejam, é absurdo. Isso só na esfera de discurso tal especulação é possível. Na estrutura da realidade é impossível. Eu vou deixar de existir porque eu vou deixar de pensar. Eu vou ficar repetindo para mim a palavra peixe
Nisso eu vou deixar de pensar, eu vou continuar existindo aqui. Ó, peixe, 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 peixe. Eu deixei de existir? Não? Tô aqui? Minha substância corpórea continua presente? A minha consciência tá pensando num peixe. Mas e daí? E depois veio o Spinoza com aquele gnosticismo muito doido dele, que ele rendeu uma expulsão da comunidade judaica, mas ele nos deixa de brinde ali a filosofia dele, que é uma filosofia teologia, um troço escroto. Mas também precisou desse edifício de conhecimento do Descartes. Precisou dessa especulação do absurdo. Não é? E aí depois tem o Hegel com essa autoalienação, com essa questão de que a mágica das palavras, a estrutura absoluta da razão, gera o que o Zubiri chama de nihilidade metafísica. Ou seja, a minha especulação, ela não terá um objeto concreto e ela será autofágica. Ou seja, a minha especulação, ela vai comendo ela mesma. A autofagia é um canibalismo de eu comer eu mesmo. E é isso que essa especulação metafísica hegeliana tem. Uma nihilidade metafísica. Então, o homem moderno, esses frutos da árvore moderna são desorientação diante do cosmos. Tanto que o Ortega y Gasset vai dizer: eu estudei na meca do idealismo e eu precisava voltar às coisas mesmas para manter a sanidade. Veja bem, o Ortega falando isso. Aí eu posso imaginar que o Ortega chegava em casa e ficava agarrando as coisas para ter certeza de que aquilo ali era real, de que aquilo ali... A gente pode especular. Você imagina se o Ortega agarrando as coisas assim, nossa, existe, essa caneca não é fruto da minha consciência absoluta, tá aqui esse negócio, graças a Deus. Pega assim, a caneca existe, precioso. Nós podemos especular que o Ortega fez isso. Mas, vejam bem, isso é fruto de uma profunda desorientação. Que, no caso, nós não podemos concluir que a modernidade está em crise. A modernidade é uma crise. O racionalismo é uma crise. Colocar a razão subjetiva acima dos fenômenos da realidade. Porque, veja bem, tem algo nessa caneca aqui que faz com que eu creia intuitivamente que ela é real. Eu preciso fazer um esforço desgraçado para acreditar que isso aqui não é real. Ela tem uma consistência no tempo e no espaço que me faz crer a minha intuição de que existe uma relação entre mim e ela, no qual ela tem lugar no cosmos, ela tem um lugar definido no cosmos, que o Zubiri vai chamar de lo puesto de las cosas. As coisas têm puesto na estrutura da realidade. As coisas têm um lugar no cosmos. Ou seja, então, eu preciso fazer um esforço muito grande para acreditar que essa caneca aqui não existe. Porque ela está aqui na minha frente, ela tem consistência no tempo e no espaço. Vai café dentro. Chegou a manchar, estava forte esse café, chegou a manchar a caneca. Então, os frutos disso que nós chamamos de modernidade são uma crise gnosiológica. Primeiramente, o que é uma crise? O que é uma crise? Crise vem do grego crisis, que quer dizer abismo, separação, uma separação grandiosa, absurdamente grande. Isso é uma crise, um abismo assim. E nós temos uma crise de quê? Primeiramente, o conhecimento foi profundamente positivado. Ou profundamente positivado, ou seja, profundamente materializado, graças à influência de Augusto Comte. Ou
ele é profundamente idealizado. Então eu tenho uma crise gnosiológica onde os objetos estão distantes da razão. Ou o conhecimento é profundamente positivado e enrijecido, ou ele é profundamente idealizado. Ou ele é fruto de uma ideia da minha cabeça, ou ele é isso aqui sem direito à especulação. E a metafísica clássica e a metafísica escolástica estão muito na contramão disso. Estão profundamente na contramão disso. Como vai dizer Aristóteles, os homens têm o desejo de conhecer. E o conhecimento vem através do espanto diante das coisas. Mas veja bem, não existiu uma palavra aberta para conhecimento como no idioma. O idioma grego é um idioma muito concreto. A palavra conhecimento não existe no idioma grego. Sabedoria é sophos. A arte, a técnica é técnica. Ou seja, não existe uma palavra para conhecimento. Existia a sabedoria, a lógica, a prudência e a arte. Ou seja, são 4 formas de saber que não existe uma palavra que defina o que é saber. Não existe a palavra sapien, não existe a palavra ciência. Então, eram 4 formas de saber, 4 formas de obrar, por assim dizer, praticamente. E quando Aristóteles diz que todos os homens têm o desejo de conhecer, é que todos os homens têm o desejo de orientar-se diante da realidade. As coisas, existe um repertório de definições a respeito do que são as coisas. E isso o homem vai buscar naturalmente. Esse é o desejo natural do homem, orientar